Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 284. No Cantor Cristão, 284, Companhia Divina. Ó meu querido Salvador, vem conceder-me teu favor. Nuvem nenhuma terreal, tire-me a luz celestial. 284, no nosso querido Cantor Cristão. Vamos cantar. Oh, meu querido Salvador, vem conceder-me teu favor, quando em nenhuma terreal tire-me a luz celestial. Vem conceder-me teu poder, só poderei assim vencer as seduções do tentador. Fica comigo, ó Salvador. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela grande e bendita oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa de oração reunidos, Senhor. Aqui nos sentimos tão felizes porque podemos estar juntamente com irmãos e amigos louvando ao Senhor. O Senhor criou o mundo, o Senhor criou o universo, o Senhor criou os seres humanos, o Senhor dá o sol cada dia, o Senhor dá o ar todos os dias, o Senhor concede o alimento para que não falte no nosso pão, o nosso pão diário, e o Senhor é tão bondoso todos os dias cuidando de nós. Agradecemos então pelo momento precioso que temos aqui para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para nos regozijarmos, ó Deus, juntos, irmãos e queridos, para agradecermos ao Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado por todos os que puderam vir, irmãos e visitantes. Oramos também pelos irmãos que estão em viagem ou trabalhando nesse momento. E se tiver algum irmão enfermo, que o Senhor esteja também cuidando, protegendo, abençoando e conforme o Teu santo e perfeito querer, concedendo o restabelecimento. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para a Tua palavra que vamos ouvir. O Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, acalmando os corações, trazendo a paz que só o Senhor pode dar. O mundo não pode oferecer a paz verdadeira, perene, que só o Senhor dá. Por isso agradecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor por tantas e incontáveis bênçãos, alegrias, prazeres que o Senhor nos concede, podendo também orar pelos nossos irmãos ao redor do mundo. Obrigado porque o Senhor está com os irmãos lá na Bolívia, o Senhor está com os irmãos lá no Peru, em Honduras, em outras partes do Brasil e do mundo, onde a Tua igreja tem colaborado com ofertas mensais, orações diárias. Oramos, ó Deus, que o Senhor continue a fortalecer todos os Teus filhos que deixaram casa, deixaram a família, deixaram o país para servir ao Senhor em outras terras. Muito obrigado pelo amor deles para com o Senhor e para com as pessoas que ainda não Te conhecem. Louvado seja o Senhor pelo Teu cuidado para conosco na semana passada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu um momento tão agradável com os jovens ali na montanha, ó Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor guardou na ida, o Senhor guardou na volta, o Senhor abençoou com um dia tão lindo, uma temperatura tão gostosa, uma comunhão tão espiritual. Graças Te damos e Te louvamos de todo o coração pelo Teu cuidado imenso sobre todos nós. Então somos-te imensamente gratos, somos-te gratos de todo o nosso coração e o fazemos com toda alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse dia eu estava pensando, já passei 82 anos de idade, acho que está na hora de aposentar, né? Mas eu vi agora os trios treinando os hinos, eu lembrei, quem compôs esse hino, com 100 anos de idade ainda cantava. Ele acompanhou o Billy Graham durante 60 anos, cantando na campanha dele.
E aquele hino, a mãe escreveu a letra e o filho, que é o Beto Michel, que fez a música, né? Eu falei, será que ainda não posso aposentar? Não. Não. Riqueza mil deu-me Jesus, leito lindo para morar no reino eterno de glória e luz, a vida infinita vou gozar. Mora no céu, terei prazer, meu Salvador. Alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu, em ver o lindo do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar no céu, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores ao meu bom Jesus. Morar no céu terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Queremos convidar aqui então a família do irmão Vitor Hugo, da irmã Lissandra. Venham todos aqui para apresentarmos diante do Senhor esta bênção que vem do Senhor. Graças damos ao Senhor por essa família comprometida na obra do nosso Deus. Como isso é importante, como isso faz diferença neste mundo com tantos problemas, com tantas enfermidades emocionais, espirituais. Como é importante vermos famílias comprometidas com o Senhor. Gostaria de ler Salmo capítulo 103, o versículo 17, que diz: Salmo 103, o versículo 17: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Não podia deixar de pensar, vendo a Heloísa aqui à frente, tão novinha, começando a sua jornada, não podia deixar de pensar que essa palavra é verdade, de geração em geração, dos pais para os filhos. E lembrei 1972, quando nosso amado irmão Braulio, com toda a família, veio para a igreja. Vejam, irmãos, quase 50 anos atrás. A história não começa aqui, a história começou há muito tempo atrás, quando o irmão Braulio, com a irmã Donância, que foi promovida recentemente para o lar celestial, entraram aqui, trouxeram a família, e o irmão Eurico e a irmã Sônia, fiéis ao Senhor, educaram as filhas no caminho do Senhor. Então, os bisavós, os avós, os filhos, os netos, a bênção do Senhor dos filhos sobre os filhos. Que prazer é ver que Heloísa nasceu num lar temente ao Senhor. As turbulências do mundo vêm,
As oscilações do mundo vêm, as ondas do mundo vêm, mas quem está com Cristo Jesus, de geração em geração. A bênção é de eternidade em eternidade. Nós não precisamos nos preocupar com a Heloísa para o futuro, porque Deus está cuidando dela. Como cuidou da irmã Alessandra, da irmã Elise, quando eram pequenininhas, estavam aqui. Quando cuidou do irmão Eurico, quando era jovenzinho, entrou aqui. Como cuidou do irmão Braulio, da irmã Donância, como tem cuidado de todos vocês e de cada um dos queridos. Por isso, só podemos louvar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós cremos em milagres, Senhor, porque o Senhor tem operado milagres todos os dias. O milagre do Teu amor, o milagre do perdão que o Senhor concede. A humanidade, ó Deus, estava perdida e o Senhor mandou o Teu Filho amado para dar a sua vida. É um milagre do amor sobre todos nós. A família é um milagre do Senhor também, é uma bênção do Senhor. Nessa sociedade tão doente, Senhor, tão perdida no pecado, Te louvamos porque ainda há famílias tementes ao Senhor. E o Senhor agracia as famílias com filhos que são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado o irmão Vitor Hugo, a irmã Alessandra, com o Emanuel e agora também com a Heloísa. Agradecemos ao Senhor porque esse casal tem levado a sério a vida cristã, porque aprenderam desde pequenininhos a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor, a servir ao Senhor. E agora, Senhor, eles continuarão ensinando aos filhos o temor ao Senhor, o compromisso com o Senhor, a obediência ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, por esta dádiva preciosa que o Senhor acrescenta aos nossos amados irmãos. E pedimos que a Tua boa mão esteja sempre sobre a Heloísa, Senhor, e que ela cresça no temor do Senhor, guardada pelo Senhor, que a boa e forte mão do Senhor a guarde dos perigos, dos pecados e de todo o mal. Que ela cresça, ó Deus, e seja uma alegria para os pais, para os avós, para o irmãozinho, para a família toda, para a Tua igreja e principalmente para o Senhor. Louvado seja o Senhor por estas bênçãos, agradecemos o Teu cuidado, agradecemos o Teu amor, agradecemos tudo que o Senhor tem feito por todos nós e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar.
Jesus é melhor de qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim, pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3. Vamos fazer a leitura desses 3 versículos, quando o Senhor Jesus Cristo toca na vida de uma pessoa que estava desfigurada. Uma pessoa leprosa, e a pessoa com lepra vai ficando desfigurada, porque a lepra naquela época não havia cura. Nós conhecemos aqui em Quatro Barras, quando chegamos aqui, uma senhora que havia tido, aliás, 2 pessoas, uma que havia tido lepra. E certa vez fomos ao litoral e eu fiquei impressionado de ver as marcas naquela senhora da lepra. A lepra ainda hoje é realmente uma doença muito séria, embora hoje tenha cura, mas naquela época não havia. E a pessoa vai ficando desfigurada, porque se a lepra pega na orelha, vai apodrecendo e a orelha cai. Em Piraquara tem um leprosário, e em Manaus também tem um leprosário. São lugares realmente onde as pessoas precisam ter
um coração muito forte para suportar de ver toda aquela situação de pessoas desfiguradas. Mas o Senhor Jesus Cristo, com seu toque maravilhoso, transforma tudo. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3, diz a palavra do Senhor. E descendo ele, o Senhor Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado também. Ah, nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ninguém deveria nem perguntar: Senhor, se queres. Ele quer. O Senhor Jesus quer. O que Ele mais quer é purificar cada pessoa. O desejo dele é salvar cada pessoa. Essa pergunta ninguém deveria fazer: Senhor, se o Senhor quiser. Ele quer. Ele veio para nos purificar, não só da lepra, mas de uma doença pior do que a lepra, chamada pecado. Pecado é muito mais mortal do que o câncer, muito mais mortal do que coronavírus, muito mais mortal do que qualquer outra enfermidade, ou do que todas as enfermidades juntas. O pecado não somente leva a pessoa à morte aqui, mas à morte eternal também. O Senhor Jesus quer. Aquele Senhor chegou para o Senhor Jesus Cristo e pediu: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E a resposta do Senhor Jesus foi: quero, sim. Ele quer salvar todas as pessoas hoje também. Mas o toque do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E nós temos 5 sentidos. Todos nós temos 5 sentidos. Temos a visão. E como é importante termos a visão. Quem não tem visão, eu conheço algumas pessoas que não têm visão. Quando éramos crianças, nossos pais eram missionários lá no litoral. Já falei para os irmãos. Havia uma família numa localidade chamada Tagaçaba de Cima, que naquela época era muito afastada de todos nós. E uma vez meu pai tinha viajado. Então minha mãe foi dirigir o culto lá, nós fomos com ela, eu era criança, noite escura, naquele lugar que não tinha nenhuma iluminação, nem estrada, era somente picada no meio do mato, tínhamos que passar por rio, inclusive, morava numa choupana longe, e não era um, não eram 2, não eram 3, não eram 4, eram 5 filhos, todos eles cegos. E alguns eram agitados e eles ficavam se mexendo, e eu era criança, eu tinha muito pavor daquilo. Já era um lugar longe, já era um lugar afastado, meu pai não estava presente. E aqueles rapazes ficavam, só um era calminho, o único salvo, os outros eram muito agitados. A visão, como ela é importante. Todos nós podemos acordar hoje, podemos ver as pessoas amadas, seja a esposa, seja o marido, sejam os filhos, como é importante. Temos também a audição, todos vocês estão ouvindo, ouvimos hinos maravilhosos, todos nós ouvimos os nossos queridos. Quando nossos queridos, nossos filhos falam bom dia, a Alida chegou agora há pouco, bom dia pai. Que prazer de ouvir, que satisfação de ouvir os nossos queridos, que satisfação podermos ouvir as pessoas que amamos. Temos também o olfato, nós podemos sentir o cheiro. Quando eu vim trazer essas orquídeas para cá, ela tem um aroma, de tempos em tempos ela solta um aroma, que gostoso. Pessoas que não têm o olfato não sabem sentir a diferença entre uma coisa agradável e uma coisa desagradável. Temos também o paladar. Quando saímos daqui, todos nós vamos almoçar. Algumas pessoas que pegaram coronavírus perdem o paladar por um tempo. E como é difícil colocar o alimento na boca e não sente sabor de nada. Não sabe se é doce, se é salgado, se é azedo, o que é. Não tem o sabor. O paladar é importante. Mas também nós temos um 5º sentido, que é o toque. Como é importante o toque, meus queridos e amados irmãos. Podermos abraçar as pessoas amadas. Podermos abraçar. Agora há pouco toquei na pequena Heloísa. Que prazer de pegar aquele cheirinho de bebê. Já sentiram o cheirinho de bebê? Eu já não podia perder nunca esse cheirinho de bebê, né? Porque é tão gostoso aquele cheirinho. Eu estava ali orando e sentindo aquele aroma natural da Heloísa. Que gostoso poder tocá-la, aquele corpo tão amado, aquela pessoa tão amada, os nossos filhos. Lembro quando a Sibila nasceu? Lembro quando a Águeda nasceu? Poder pegar aquele ser tão amado. Não foi assim, irmão André, irmã Ana Camila também, os nossos filhos. Que prazer! Que prazer! Conhecem pessoas que não têm braços, que não podem abraçar, que não podem pegar? Na Austrália temos um irmão que quando ele estava nascendo, o pai estava na sala de parto e de repente saiu a cabecinha e ele viu que o menino não tinha um braço, não tinha do ombro. E ele não conseguiu aguentar, saiu da sala.
Depois, quando a criança nasceu, o médico saiu e aquele pai falou: doutor, o meu filho nasceu sem um braço. O doutor falou: não, senhor, o seu filho nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas, só tem o tronco e a cabeça. Mas é um servo de Deus. Já levou mais de 200.000 pessoas ao redor do mundo a Cristo, porque ele, sem braços e sem pernas, ele nada, ele surfa, ele dirige. É impressionante de ver como aquele homem não se deixou. Ele, quando era pequenininho, tentou se matar na banheira da casa, porque ele não conhecia Cristo, tentou se matar. Não tem esperança para mim. Mas quando ele entendeu que o Senhor Jesus o ama e que o Senhor Jesus queria tocá-lo, ele entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, e de uma pessoa que queria se matar, ele pensou a ser uma vida que quer levar a vida para todas as pessoas. Ele já esteve em várias partes, inclusive no Brasil, levando muitas almas a Cristo. Mas ele tem uma esposa e ele tem filhinho, e ele não consegue tocar. Mas o Senhor Jesus consegue. Aquele nosso irmão, ele não consegue tocar com a mão, mas ele consegue tocar com a sua palavra, falando do amor do Senhor a todas as pessoas. Mas nós, queridos irmãos, nós tocamos por necessidade. Muitas vezes tocamos por necessidade. Hoje de manhã tocamos no café da manhã, na xícara, por necessidade. Nós temos a necessidade do alimento. Nós tocamos também muitas vezes por curiosidade. Queremos saber como funciona. Mas também tocamos para ajudar. Quantas pessoas precisam de ajuda? No morro lá, muitos precisaram de ajuda, não é verdade? Aí tocamos as pessoas para ajudar a subir. Mas o toque mais importante é o toque do amor. E em primeiro lugar, vamos então ver sobre o poder do toque do Senhor Jesus Cristo, o seu toque poderoso. O Senhor Jesus Cristo tocava as pessoas e curava as pessoas, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 8, versículo 3. Leiamos novamente o versículo que diz, Mateus capítulo 8, versículo 3. E o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou curado da lepra. O Senhor Jesus tocava por amor naquelas pessoas. Ele não tinha medo se era leproso, o que era. Ele tocava por amor e as pessoas ficavam curadas. Logo em seguida, no mesmo capítulo, versículo 15, na página seguinte, lemos ali que a sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, estava doente também. Estava com febre, estava acamada. Mas o Senhor Jesus chegou naquela casa, e onde o Senhor Jesus chega, o toque dele transforma tudo. Não foi assim, amado irmão Eurico, quando o irmão Braulio se converteu? Transformou-se. Peço permissão para o meu amado irmão Eurico para contar a respeito da experiência. Ele mesmo já contou aqui na igreja. Irmão Braulio, antes de conhecer a Cristo, vivia se embriagando nos bares por aí. Era uma pessoa briguenta, andava armado. E uma vez o irmão Eurico com o irmão Osmar estavam passando, e ali numa das esquinas, algumas pessoas disseram assim: e os filhos do Braulio não vão dar em nada. Não foi isso? Ele mesmo já contou aqui. Antes da conversão do irmão Braulio. Porque depois que o irmão Braulio se converteu, abandonou vícios, abandonou violência, tornou-se um homem de oração. E não somente ele foi tocado pelo Espírito de Deus, como a família também. E hoje podemos estar aqui louvando ao Senhor por essa família consagrada na obra do Senhor. A sogra de Pedro estava acamada, mas o Senhor Jesus entrou, e aonde ele entra, tudo se transforma, porque ele colocou a mão na sogra de Pedro, e ela se levantou imediatamente, levantou e começou a servir. Lemos ali em Mateus capítulo 8, versículo 15, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e servia-os. Quando uma pessoa está leprosa, o Senhor Jesus toca imediatamente a curar. Quando uma pessoa está doente, o Senhor Jesus toca imediatamente a curar. Nosso amado irmão Pedro foi operado pelo Dr. Jorge, nosso amado irmão Dr. Jorge. Mas quem curou o Dr. Pedro? Da doença mortal que o estava atacando. E hoje está aqui servindo ao Senhor com alegria, com prazer, porque Deus tocou na vida do nosso amado irmão Dr. Pedro, através da vida do irmão Dr. Jorge. Deus toca e Deus transforma. Deus levanta as pessoas. Deus transforma todas as situações em que a pessoa se encontra em grandes bênçãos e vitórias. Deus também abre os olhos aos cegos. Mateus capítulo 9, versículo 29, lemos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 29, versículo 29. O Senhor Jesus estava caminhando e chegou num determinado lugar onde haviam 2 cegos.
E o Senhor Jesus, então, no capítulo 9, versículo 29, tocou então nos olhos deles, dizendo: seja-vos feita conforme a vossa vontade. Os dois eram cegos, o Senhor Jesus tocou, e imediatamente eles passaram a ver. E o Senhor Jesus quer tocar nos olhos espirituais de todas as pessoas também. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Uma pessoa que não tem Cristo no coração não enxerga o mal em que está vivendo, não enxerga a situação que está vivendo e o rumo em que está indo. O Senhor Jesus tocou nos olhos daqueles dois e abriu os olhos deles. E o Senhor Jesus quer abrir os olhos espirituais de todas as pessoas. Isaías capítulo 42, versículos 5 e 7, vamos abrir para lá, no Velho Testamento, Isaías capítulo 42, versículos 5 e 7. Muito mais do que a cura física, o Senhor Jesus quer conceder a cura espiritual, que é a mais importante. A cura física é importante, mas a cura espiritual é ainda muito mais importante. Isaías 42, versículos 5 a 7. Lemos a palavra do Senhor que nos diz. Isaías 42, 5 a 7. Assim diz o Senhor, que criou os céus, e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas. O Senhor Jesus quer abrir os olhos espirituais para que vejamos, para que nós entendamos que a vida não se restringe a esse período aqui na terra. Aqui é um tempo passageiro, como diz a Bíblia, a duração de nossa vida é de 70, 80 anos. Alguns chegam um pouco mais, temos irmão Manuel com mais de 90 anos, mas poucos chegam a mais de 100 anos. E a ciência já comprovou o que a Bíblia diz. Quando Deus reduziu a vida no tempo do dilúvio, Deus falou: a vida do ser humano será de 120 anos. No ano passado a pesquisa científica diz: é impossível alguém viver mais que 118 anos. Olha, a ciência comprovando o que a Bíblia diz. Deus então quer abrir os olhos para que as pessoas entendam: a vida não se restringe a quando nós paramos de respirar aqui. Esse período é curto aqui sobre a terra. O período eternal, esse não tem fim. E existem apenas dois destinos, ou o inferno ou o céu. E por mais que as pessoas não queiram ver porque estão cegadas, é a realidade. E precisamos pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender. Abrir os olhos aos cegos. Eu era cego espiritualmente. Nasci num lar cristão. Meus pais eram missionários. Estavam num campo missionário, mas eu era cego espiritualmente, e eu fazia coisas erradas. Mas com 11 anos de idade, numa pregação, num culto de oração, numa casa muito simples, que nem luz elétrica tinha, estava tudo escuro, apenas o lampião que meu pai levava. Nossa amada irmã, a irmã Ilga, irmã da irmã Ana, estava lá tocando um harmônio de pedal, porque nem luz elétrica não tinha. E eu entendi que eu era pecador. Senhor, perdoa os meus pecados. Deus abriu os meus olhos para que eu entendesse que eu estava no erro e no pecado. Com 11 anos de idade, Deus abriu os meus olhos. No início desse ano, com 90 e tantos anos, Deus abriu os olhos do irmão Manuel, que deixou a sua vida de pecados e se transformou numa nova criatura. O Senhor Jesus quer tocar, porque o poder dele é maravilhoso. O poder dele cura, o poder dele transforma. Vamos ver então agora a transformação que ocorre também na vida das pessoas que o Senhor Jesus fala. O nosso irmão Pedro do passado era um homem de pavio curto. Nosso irmão Pedro, ele por qualquer coisa arrancava a espada e ia cortando a orelha de Malco. Por qualquer coisa ele queria agir, queria fazer. Ele era uma pessoa sem paciência. E o nosso amado irmão Pedro, por falar demais, muitas vezes mentia também. Nosso amado irmão Pedro do passado, discípulo do Senhor Jesus Cristo, quando estava no jardim do Getsemane, e o Senhor Jesus falou que ele iria morrer e dar a sua vida pelas pessoas, apóstolo Pedro, discípulo Pedro, estava pronto a dizer: Senhor, eu vou contigo até a morte. O Senhor Jesus falou: Pedro, você vai comigo até a morte? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? O apóstolo Pedro se descuidou.
não vigiou, adormeceu quando devia estar orando. Quando os inimigos chegaram para prender o Senhor Jesus Cristo, apóstolo Pedro, com medo, mentiu e fugiu. Medroso e mentiroso. Porque quando estava lá no pátio de Pilatos, estava frio, acenderam uma fogueira, as pessoas estavam ao redor. Ali chegou o apóstolo Pedro também, ficou ali para ver o que iria acontecer com o Senhor Jesus Cristo. E aí chegou uma criada e falou: ah, você é um deles, você é Galileu. Não, Senhor, eu não sou não. Medroso e mentiroso. Uma pessoa dessa tem solução? Ah, o toque do Senhor Jesus tem. E ele não mentiu uma vez, não mentiu duas vezes, ele mentiu 3 vezes. Negou 3 vezes e saiu ainda dali nervoso. Não conheço tal homem, não sei quem ele é. Medroso e mentiroso. Mas o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus Cristo. E quando olhou para dentro do pátio de Pilatos, lá estava o Senhor Jesus sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo surrado, e ali estava o Senhor Jesus olhando para Pedro, e o toque do olhar do Senhor Jesus fez com que Pedro saísse dali e fosse chorar amargamente. O toque do Senhor Jesus Cristo transformou Pedro do medroso e mentiroso num valoroso missionário, num discípulo corajoso. Pouco tempo depois, alguns dias depois, ele era uma nova criatura, porque o Senhor Jesus havia tocado no coração dele. Ele se tornou uma nova criatura, e aí as pessoas do Sinédrio olhavam para a coragem de Pedro. Não era mais o medroso, não era mais o covarde, agora era uma nova criatura, porque o Senhor Jesus tinha tocado. O toque do Senhor Jesus transforma. Pedro se tornou um corajoso, e todos eram capazes de dizer, todas as pessoas do Sinédrio eram capazes de dizer: verdadeiramente este andou com Jesus. Porque olha a ousadia dele, olha a coragem dele. O Senhor Jesus transforma, Ele cura os leprosos, Ele cura os cegos, Ele tira a febre das pessoas, Ele tira o pecado das pessoas, Ele transforma pessoas covardes e medrosas em pessoas de valor. O Senhor Jesus também transformou João. João era um homem agitado, era um homem que também tinha um pavio curto. O Senhor Jesus estava vindo da Galileia para a Judéia e parou numa aldeia dos samaritanos, e João e Tiago foram até ali para ver se tinha pouso para o Senhor Jesus Cristo. Os samaritanos não receberam o Senhor Jesus Cristo, e João falou: Senhor, queres que nós peçamos que caia fogo do céu, como Elias fez também, e consuma essas pessoas? E o Senhor Jesus tocou no coração dele. O Senhor Jesus falou: João, você não sabe de que espírito você é. Eu não vim para destruir as pessoas, eu vim para salvar as pessoas. Eu não vim para matar, eu vim para morrer pelas pessoas. Eu não vim para destruir, eu vim para amar as pessoas, eu vim para restaurar. E depois o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E João passou a ser conhecido como o discípulo do amor. Quando o Senhor Jesus toca, a pessoa deixa de ser rancorosa, deixa de ser destruidora, deixa de ser maldosa, deixa de querer que caia fogo do céu para destruir todo mundo, e passa a amar as pessoas. Quando lemos as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, lemos a mensagem: filhinhos, um novo mandamento. Mas como, meus irmãos, a vida dele foi transformada. Pedro foi transformado, João foi transformado, porque o Senhor Jesus transforma leprosos, transforma cegos, transforma doentes, transforma mudos, transforma as pessoas nervosas em pessoas salvas, transforma pessoas agitadas em pessoas amorosas. E podemos olhar também para a vida do nosso amado irmão Paulo. Quem era Paulo antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo? Paulo era um carrasco, era Saulo inclusive. O Senhor Jesus muda até o nome, né? Pedro se chamava Cefas, passou a se chamar Pedro. O Senhor Jesus transformou até o nome. Saulo era um carrasco, entrava nas igrejas. Se fosse hoje, se Saulo estivesse por aqui hoje, ele ia parar com os cavalos aí na frente, com os seus algozes também, iria entrar no templo como ele fez em Jerusalém, como ele fez na Judéia, entrava e arrancava as pessoas pelos cabelos e ia se arrastando pelas ruas. Paulo fazia isso, era um algoz. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Estavam apedrejando nosso irmão Estevão, lá estava Saulo, e ainda depositaram as vestes de Saulo aos pés de Estevão, aos pés de Saulo. Ele era um algoz, ele era um assassino, ele era uma pessoa perversa, e estava indo para Damasco, porque a sede dele de vingança era tão grande. Não se contentou apenas em perseguir a igreja em Jerusalém,
foi para Damasco para perseguir os cristãos em Damasco. Mas o que aconteceu no caminho, meus irmãos amados? Ao meio-dia, na maior luminosidade do dia, uma luz mais alta e mais forte do que o sol brilhou onde Paulo estava sobre o cavalo. Ele caiu da cavalgadura no chão e, por causa da intensidade da luz, ficou momentaneamente cego. E ouviu uma voz que dizia: um toque do céu do Senhor Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali caído, sem enxergar nada, apenas ouvindo a voz: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E a maravilhosa voz do céu diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu vim para salvar você, Paulo. Eu vim para salvar toda a humanidade. Por que você está me perseguindo? Por que você me rejeita? E Paulo sentiu aquele toque do Senhor Jesus Cristo, foi conduzido pelos seus amigos até Damasco, ficou alguns dias em oração, depois foi lá o irmão Ananias orar por ele, caíram as escamas dos olhos dele e voltou a ver. Precisamos pedir para que o Senhor Jesus continue operando isso na vida de todas as pessoas, que caia a escama espiritual, para que possamos enxergar que o Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar qualquer vida e qualquer coração. Abramos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muito embora nem precisaria abrir, porque todos nós sabemos de cor, mas é bom para conferirmos ali na palavra do Senhor Jesus o que Ele faz com qualquer pessoa. Qualquer pessoa nasceu do pai e da mãe, nasceu uma vez. E quem nascer uma vez vai morrer duas vezes, fisicamente e eternamente. Mas quem nascer duas vezes vai morrer uma vez só. Eu nasci do meu pai e da minha mãe no dia 14 de julho de 1961. Mas eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, nasci segunda vez em 1972 e fui batizado no dia 25 de junho de 1972. Eu nasci do meu pai e da minha mãe e nasci na família de Deus. Caí nas minhas escamas, eu entendi, o Senhor Jesus tocou no meu coração e eu nasci duas vezes. Portanto, eu só vou morrer uma vez, só vou morrer fisicamente. Todas as pessoas que nascerem duas vezes vão morrer uma vez só fisicamente, mas eternamente não. Mas as pessoas que nascerem uma vez só vão morrer duas vezes, fisicamente e eternamente, porque estão longe da comunhão com o Senhor, longe do Senhor. Mas ninguém precisa morrer eternamente, porque o Senhor Jesus veio para salvar todas as pessoas. E ao toque dele, não somente Pedro é transformado, não somente João é transformado, não somente Paulo é transformado, mas eu fui transformado e qualquer pessoa pode ser transformada. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus quer tocar. Mas há um inimigo que não quer que você entenda isso. O inimigo, ele estava no céu, ele era um anjo de luz, mas ele se rebelou contra Deus. E hoje ele está fazendo de tudo para que as pessoas não recebam o toque do Senhor Jesus Cristo. Porque quem for tocado pelo Senhor Jesus Cristo, nova criatura será. Quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo foi nova criatura, se tornou o maior missionário que esse mundo já viu. Parando para pensar um pouquinho na perseguição que Paulo sofreu e sempre estava feliz. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu por escárnios, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu com perseguição, desceram ele do cesto de Damasco para não morrer na mão dos judeus. Paulo passou por todas as situações, apanhou, foi preso, estava com os pés no cárcere, no tronco, mas que homem valoroso. Antes ele era um carrasco, depois se tornou o maior missionário que esse mundo já viu. O Senhor Jesus quer transformar todas as pessoas, o toque dele transforma em nova criatura todos os que permitem. Ninguém precisa perguntar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me purifica? Ele quer. É só pedir: Senhor, me purifica, toca no meu coração. Até hoje eu não entendi nada da tua palavra, Senhor, mas eu quero compreender. Até hoje para mim era tudo escuro porque eu estava cego. O Senhor abre os meus olhos para eu entender. O Senhor Jesus quer transformar. E em último lugar, o toque do Senhor Jesus também ressuscita os mortos. Lucas capítulo 8, vamos abrir para lá. O toque do Senhor Jesus ressuscita os mortos. Lucas capítulo 8, versículo 54, vamos ver a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8,
do versículo 54. O Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar as pessoas. O Senhor Jesus tem um toque poderoso e Ele ressuscita os mortos também. Lucas 8, versículo 54. O Senhor Jesus havia sido convidado por Jairo. A filhinha de Jairo estava doente lá em sua casa. E o Senhor Jesus, como sempre tem atenção para todas as pessoas, atendia uma pessoa, atendia outras pessoas. Ninguém que vai ao Senhor Jesus Cristo será rejeitado por Ele. Ninguém. Vamos nós também aprender mais com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ter mais paciência uns para com os outros. Durante a madrugada chegou uma mensagem para mim de um pastor lá do Rio de Janeiro, pedindo para ajudar um casal de Curitiba que está passando por muitas dificuldades, um casal de advogados. Então, agradeci ao Senhor pela oportunidade de servi-lo ainda mais. São tantas as responsabilidades, são tantos os compromissos, mas Deus nos dá a oportunidade. Então não diga não. O Senhor Jesus nunca dizia não. Jairo havia chamado o Senhor Jesus para ir até a sua casa porque a filhinha estava doente, quase à morte. Mas o Senhor Jesus, enquanto estava indo para lá, pessoas tocavam nele e ele parava para dar atenção para todos. Nunca despreze ninguém, dê atenção para as pessoas. O toque do Senhor Jesus Cristo pode ser através da sua vida, porque você é a pessoa, a imagem mais próxima do Senhor Jesus, que as pessoas do mundo não conhecem o Senhor Jesus, eles vão olhar para você e você é a pessoa mais próxima do Senhor Jesus. Deus quer tocar as pessoas através da sua vida também. Eu respondi para o pastor lá do Rio de Janeiro: vou orar, pedir a direção de Deus e assim que Deus me der a oportunidade, vou conversar com essa família também. Vamos falar, vamos atender, vamos ajudar. O Senhor Jesus estava indo para a casa de Jairo, a filhinha estava muito doente, e uma senhora tocou no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus deu atenção para ela. Enquanto o Senhor Jesus estava dando atenção para aquela senhora, chegou uma notícia da casa de Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filhinha já morreu, não adianta mais, perdeu toda a esperança, já não tem mais. O Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, Ele sabe as lutas que você passa, Ele sabe as dores que você passa, os sofrimentos que você passa, e Ele quer tocar, desde que você permita, Ele quer tocar em você. O Senhor Jesus olhou para Jairo e falou: não temas, crê só. Quando chegou em casa, as pessoas estavam chorando, uma menina novinha lá, morta em cima da cama. O Senhor Jesus mandou que todos se retirassem. Ele falou: ela não está morta, eu vou acordar, vou despertá-la do sono. E as pessoas começaram a rir do Senhor Jesus. Quando rirem de você, por você ser uma pessoa fiel a Ele, não tem problema. Riram do nosso mestre também. O Senhor Jesus mandou todos se retirarem. E em Lucas capítulo 8, versículo 54, diz a palavra do Senhor, Lucas 8, 54. Mas ele, pegando na mão da menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o Espírito entrou nela novamente e ela foi ressuscitada. O Senhor Jesus, o toque dele tem poder para ressuscitar os mortos, e não foi a única vez. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou também, vamos abrir em Lucas capítulo 7, versículos 13 a 15, o filho da viúva de Naim. Era uma cidadezinha pequenininha, a sudoeste de Cafarnaum, um lugar onde, vamos dizer assim, não havia quase ninguém. Hoje, em Naim tem 1.500 habitantes. Hoje, em Naim tem 1.500 habitantes. Imagine há 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás tinha umas 30 e poucas casas, poucas pessoas vivendo. O que o Senhor Jesus foi fazer em Naim? O Senhor Jesus sabe dos problemas de cada pessoa. O Senhor Jesus sabe da dor de cada pessoa. E Ele está pronto a tocar. Mas eu não poderia abraçar a Águida se ela não quisesse que eu abraçasse a Águida. Tenho o maior prazer de abraçá-la. Tenho o prazer de abraçar as minhas filhas, abraçar a minha família, abraçar vocês, irmãos. Eu tenho o prazer de abraçar. Mas se você não quer, como eu vou abraçar? Pastor, eu não quero o seu abraço. Como eu vou abraçar? Como o Senhor Jesus vai te abrir os olhos, vai te tocar se você não permite? O Senhor Jesus falou para o leproso: eu quero. Você quer? Eu quero. Lá, Jairo, eu quero ressuscitar a sua filha, você quer? Chegou em Naim, uma cidadezinha minúscula, num lugar esquecido pelas pessoas, mas o Senhor Jesus se importa com todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é douto, se você é indouto, o que você é, não importa. Ele se preocupa com todos, Ele ama todos. Quando Ele estava chegando, a comitiva do Senhor Jesus, e onde o Senhor Jesus está, há sempre alegria.
Vinha aquela comitiva do Senhor Jesus alegre chegando e vinha uma comitiva triste saindo. E aqui temos dois grupos de pessoas no mundo, os com Cristo e os sem Cristo. E os sem Cristo estão na tristeza, na dor e no sofrimento. E ali estava aquela pobre viúva, possivelmente na casa dos seus 30 e poucos anos de idade, e sepultando o seu filho. O marido já havia morrido, agora sepultando o seu filho, que estava provavelmente na casa dos 15, 18 anos de idade. Imagine! Perguntem para o irmão Júnior e para a irmã Noemi o que é sepultar um filho de 20 anos. Perguntem que eles sabem o que é. Não é fácil para um pai e para uma mãe, mas quando temos Cristo no coração, a alegria será perene. E o Senhor Jesus chegou para aquela senhora e tocou no esquife, tocou no caixão, e ali estava o menino morto, e ali estava a senhora chorando, sem marido, sem filho, numa cidadezinha que não tinha comércio, que não tinha nada. A vida dela seria uma vida de sofrimento, mas o Senhor Jesus sabe do seu sofrimento. Tocou no caixão, diz ali a palavra do Senhor, capítulo 7, versículos 13 a 15. E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. E entregando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O Senhor Jesus está falando hoje para você: levanta-te do seu lugar, não fique na vida de ilusão, não fique na vida de pecado. Eu tinha 11 anos, eu entendi isso, eu não me demorei. Eu não me demorei a entregar. E vou lhes dizer, irmãos, há quase 50 anos eu ando com Cristo, não me arrependi nenhum dia. O meu pai, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo com 13 anos de idade, morreu com quase 77, ele sempre dizia: há mais de 60 anos ando com Cristo e não me arrependo. Não era assim, mãe? Ele falava: eu não me arrependo. Meu avô, com 9 aninhos apenas, lá na cidade de Ventspils, na Letônia, ele entendeu a palavra do Senhor Jesus Cristo com 9 aninhos. O Senhor Jesus não rejeita ninguém. Pode ser velho, pode ser idoso, pode ser jovem, pode ser criança. Meu avô entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo e viveu até os 94 anos de idade. Eu gostava de ouvir ele dizer, a Bíblia dele está lá em casa até hoje. Eu gostava de ouvir ele dizer: há mais de 80 anos ando com Cristo e nunca me arrependi. Ah, meus queridos irmãos, não chores. Você está sofrendo, mas eu posso tocar você, eu posso transformar a sua vida, desde que você queira. O Senhor Jesus é um cavalheiro da mais elevada nobreza. Ele não força ninguém, ele não força a porta de ninguém, ele não arromba a porta de ninguém, ele respeita a sua vontade. Se você quer continuar leproso, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer, mas você não quer. Eu posso abrir os seus olhos, mas se você não quer que eu abra, eu respeito a sua vontade. Eu posso ressuscitar o seu filho, mas se você não quer, eu respeito a sua vontade. Eu posso te salvar, mas se você não quer, eu respeito a sua vontade. O Senhor Jesus tocou, vamos continuar a leitura, versículo 14 agora. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse-lhe: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou para sua mãe. Imaginem, amados irmãos, a transformação que não foi, aquela comitiva de tristeza, de pranto, de sofrimento, de dor, num momento se transformou numa comitiva de alegria. Aquela senhora abandonou aquele caixão na beira da estrada, voltou para casa com seu filho alegre, feliz. E é o que o Senhor Jesus quer fazer. Pedro, ele transformou. João, ele transformou. Paulo, ele transformou. Ele transformou. E ele quer transformar a sua vida também. Peçamos que ao Senhor Jesus nos ajude a compreendermos que o seu toque é um toque de amor. Mas vamos abrir para Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Diz a palavra do Senhor: Ele transformou, Ele salvou, Ele curou, Ele ressuscitou. E meus irmãos, eu acho que das dores que as pessoas sofrem, acho que a morte é a mais dolorosa de todas. Porque na morte nós nos despedimos da pessoa amada e não sabemos quando veremos novamente. É um momento de muito sofrimento. Quando volta-se para casa depois de sepultar o ente querido, irmão Eliseu, irmã Jocely, irmã Sandra, irmão Eurico, passaram por isso recentemente. Não é fácil voltar para casa.
ver as coisinhas da pessoa amada, aquela pessoa que conviveu conosco por tantos anos. Quando meu pai partiu para a eternidade, eu tinha a impressão que ia encontrar com ele ainda aqui, muito tempo depois. Parece que eu ia encontrar com ele. É uma pessoa tão amada, as pessoas tão amadas, a gente quer encontrar de novo. A dor da morte, das dores, é a mais dolorosa de todas. E meus irmãos, na vida espiritual também. Na vida espiritual também. Porque a morte eternal, esta não tem mais solução depois. Quando uma pessoa morre sem Cristo, não permitiu o toque do Senhor Jesus Cristo, irá para a eternidade e nunca mais terá oportunidade. Nunca mais. Hoje o Senhor Jesus quer tocar. Domingo passado à noite, peço permissão para o nosso amado irmão João, que está lá atrás, ao lado da nossa amada irmã Adriele, um jovenzinho, entendeu a mensagem de salvação. Domingo à noite levantou a sua mão, entregando-se ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser tocado por Ti. Olha só que alegria no coração dele, olha que prazer. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque ele entendeu que a morte eternal é a mais trágica de todas as desgraças na vida humana. Não tem mais solução. Hoje as pessoas têm oportunidade, o Senhor Jesus quer salvar. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Efésios 2, 1 a 9. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e em pecados. Todas as pessoas que estão no pecado, que não foram tocadas pelo Senhor Jesus Cristo, estão mortas espiritualmente. São mortos ambulantes por ele. Em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É maravilhosa essa graça do Senhor. Custou tão caro para o Senhor Jesus Cristo. O que custou para Ele? Custou para Ele a vida. Ele, sendo Deus eterno, deixou a sua glória e veio para nascer numa humilde estrebaria, para viver humildemente aqui sobre a terra. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ele trocou o trono pela cruz. Ele trocou uma coroa de ouro por uma coroa de espinhos. Ele trocou o cetro que rege a humanidade e deram para ele uma cana para zombar dele, para cuspir dele. Trocou o seu manto majestoso por uma capa de zombaria que as pessoas deram para ele e surraram. Trocou a adoração dos anjos pela cusparada dos homens, pelo desprezo dos homens. Ele fez isto para que nós fôssemos ressuscitados. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filhinha de Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele me ressuscitou porque eu estava morto nos meus pecados e delitos, e Ele quer ressuscitar você também. Haveria hoje alguém que gostaria de que o Senhor Jesus tocasse na sua vida? A sua vida está triste, desalentada, não há esperança, é dor e sofrimento em cima de dor e sofrimento. Era assim também para as pessoas que viviam na lepra também. Imagina essas pessoas se olhando no espelho: está faltando uma perna do meu rosto, está faltando um pedaço da minha orelha. Ninguém se sentia feliz com isso. Ninguém se sentia feliz cego. Ninguém se sentia feliz doente ou com alguém morto na família. Era dor e tristeza. Mas o Senhor Jesus chega e fala: não chores mais. Eu quero te libertar, mas depende de você. Fiquei tão feliz domingo passado à noite, um senhor e o nosso querido João, pelo qual eu vim orando há tanto tempo, compreendeu a vontade do Senhor Jesus e levantou a sua mão ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é momento de salvação. O toque do Senhor Jesus é poderoso.
O toque do Senhor Jesus transforma. E é maravilhoso porque foi tão caro para Ele. Mas quanto custa para nós? Quanto custou para você a salvação? Quanto você pagou? Eu não paguei nada, eu só aceitei. Custou tão caro, custou a vida dele, mas para nós não custa nada. E às vezes eu penso, por isso que as pessoas dão um pouco caso, não é? Quando é uma coisa difícil, que nem Naamã. Naamã estava leproso também. E aí foi até Samaria, chegou lá em Samaria, achando que ia ter que pagar uma grande fortuna para ser curado. Levou vestidos caríssimos, levou roupas caríssimas, levou ouro, levou prata para Samaria. Chegou em Samaria e foi no lugar errado, foi no palácio do rei. E o rei que não conhecia Deus, eu não sou Deus para curar ninguém. Mas ali estava Eliseu, e mandou chamar Naamã, o comandante do exército da Síria. E Naamã chegou na frente da casa de Eliseu e pensou: agora, eu sou comandante, agora ele vai sair daqui, o profeta de Deus vai sair, vai fazer uma grande cerimônia, agora eu vou me arrepiar de tanta coisa emocionante que vai ser. O que Naamã fez? O que Eliseu fez? Nem saiu de dentro de casa. Mandou mensagem: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou furioso. Mas como? Olha as mulas cheias de ouro aqui, eu quero pagar. Olha as mulas cheias de prata, eu quero pagar. Olha quando o vestido de coturno lá da Síria, majestoso, eu quero entregar. E começou a ir embora para casa bravo. Não permitiu o toque do Senhor. Começou a ir embora, bufando. Lá na minha terra, em Damasco, tem rios melhores, Abana e Farpar são muito melhores que esse Jordãozinho de nada aqui. Eu vou embora. Mas Deus usou um dos servos para falar: meu senhor Naamã, se o sacerdote, se o profeta Eliseu tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor não faria? Eu faria realmente. Mas então por que não fazer uma coisa tão simples? É só se banhar 7 vezes. Uma coisa difícil o senhor faria, por que o senhor não acredita? Por que o senhor não permite a Deus tocar na sua vida? É verdade mesmo. Mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, saiu leproso. Mas quando mergulhou a 7ª vez e saiu, diz a Bíblia que ele saiu com a pele como da Eloizinha. Saiu com a pele de um bebê. E Naamã percebeu que o toque do Senhor Jesus Cristo não custa nada. É só nós permitirmos. Naamã ficou tão feliz porque estava restaurado da lepra. Chegou na frente da casa de Eliseu e falou: Eliseu, fica com esse ouro, fica com essa prata, fica com esses vestidos, fica com essa riqueza, porque eu não sei nem o que eu faço para pagar, tão contente que eu estou. E Eliseu falou: eu não preciso disso. Você foi salvo pela graça de Deus. Vai com sua riqueza, vai tudo embora. Eu não preciso disso. Deus quer salvar e Deus não precisa do seu ouro, Deus não precisa da sua prata, Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada, mas Ele quer oferecer tudo. Ele quer dar tudo para nós. Naamã foi tocado pelo Senhor. Pedro foi tocado. Não só o Pedro do passado, mas nossos irmãos amorosos do presente também. Todos nós fomos tocados. Haveria hoje alguém aqui que gostaria de ser tocado pelo Senhor Jesus também? Primeiro experimente, depois diga que não vale a pena. Primeiro deixe o Senhor agir na sua vida. E se Ele não transformar a sua vida, eu fecho a minha Bíblia. Nunca mais subo nesse púlpito para pregar. Porque eu garanto que Ele está pronto para transformar. Ele quer transformar. Ele transformou a minha vida e transforma a de qualquer pessoa também. Vamos abaixar as nossas cabeças, todos orando. Gostaria de perguntar: há alguém hoje aqui que gostaria de deixar o Senhor Jesus tocar na sua vida? Você não vai assumir compromisso com esta igreja? Não. Você não vai assumir compromisso comigo? Não. Você vai apenas pedir: Senhor Jesus, toca na minha vida está uma desgraça, eu gostaria que o Senhor transformasse. Mostra o teu poder. Ele fez isso na viúva de Naim, na família de Jairo, na família de todas as pessoas. Ele quer transformar. O Joãozinho, nosso irmão, fez isso domingo passado. Há hoje alguém aqui, todos orando, pedindo que Deus opere. Só levante a sua mão. Deus abençoe essa senhora. Mais alguém? Levante a sua mão, pode abaixar. Mas Deus abençoe esse senhor também. Deus abençoe lá atrás também. Mais alguma pessoa? Só levante a sua mão. Dê oportunidade para o Senhor Jesus tocar na sua vida. Deus abençoe aquele jovem também. Mais alguém hoje gostaria de entregar?
Deixa o Senhor Jesus agir na sua vida. Deus abençoe lá atrás também, mais uma pessoa. Pode abaixar a sua mão. Isso. Mais alguém? Só levantar. Deixa o Senhor agir na sua vida. E você vai ver que Ele é poderoso para transformar e para lhe dar prazer e alegria e satisfação. Nós não vamos insistir, porque Deus abençoe mais essa pessoa. Vamos então orar ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por todas essas vidas que entregaram-se a Ti nesta manhã. E o Senhor tem prazer em tocar a todos. O Senhor quer transformar a todos, como o Senhor já fez no passado. O Teu amor maravilhoso demonstrado na pessoa do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, transformando leprosos em pessoas completamente curadas, transformando em cegos em pessoas que podiam ver e enxergar e contemplar as maravilhas do Senhor. O Senhor ressuscitou também os mortos, e hoje o Senhor está pronto a libertar da morte eternal todas as pessoas que se achegam a Ti, Senhor. Milhares, milhões, bilhões de pessoas estão indo para o castigo eterno porque rejeitam o Teu toque, rejeitam o Teu amor, rejeitam o Teu perdão. Mas também muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas estão também compreendendo a Tua palavra, e nesta manhã tantas vidas entregaram-se a Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor, e continue a operar, continue a tocar na minha vida, na vida de todos nós, para que sejamos realmente pessoas que Te louvem com todo prazer, com todo entusiasmo, com todo amor, com todo empenho, com toda alegria, Senhor. E as pessoas que ainda não Te conhecem possam sentir em nós a Tua majestosa e abençoadora presença. Leva todos os meus amados e queridos irmãos em paz para os seus lares. Obrigado, Deus, por esse culto que podemos prestar ao Senhor. Aceito porque fazemos com sinceridade e com toda devoção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. De Ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Só Teu divino amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus, comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Oh, dá-me, meu Jesus, fluir Teu rico amor e andar em Tua luz, submisso a Ti, Senhor. Oh, meu Jesus, comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, sob Tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus, comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Quando meu irmão Daniel casou, no casamento, na mensagem, o pastor falou assim, de um casal que escreveu na porta de casa, na parede de casa: Senhor, faze Teu o nosso lar, até que o Teu seja o nosso lar. Faze Teu o nosso lar, o meu coração, até que o Teu lar seja o meu lar também. Deus abençoe todos os que permitem o toque do Senhor Jesus Cristo na sua vida, porque um dia estaremos para sempre no lar celestial. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã tão abençoada que o Senhor nos concedeu, e porque a Tua palavra é maravilhosa e ela não volta vazia. Continue a operar na minha vida, Senhor, continue a operar na vida de todos nós. O mundo está doente, o mundo está caminhando de mal a pior, mas isso a Bíblia já diz que iria acontecer.
Então, ó Deus, que nós que somos salvos, possamos levar uma mensagem de amor e de esperança a todos os que estão cansados e oprimidos, sofrendo por causa do pecado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está pronto para aliviar o fardo de todos os que permitem a Tua atuação e o Teu toque em suas vidas. Então, continue a agir, continue a operar, e nós já Te louvamos pelo resultado que certamente o Senhor tem preparado pela Tua grande obra de redenção e de salvação em todo o mundo. Louvado seja o Senhor, traz-nos de volta à noite para continuarmos cultuando ao Senhor e anunciando as boas novas de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e com a oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado, mas que o culto continue durante toda a sua existência e até a noite, se assim o Senhor permitir, estarmos novamente aqui para adorá-lo e servir.